Estamos no ar com mais um podcast de frente com Gabi Arruda. E hoje eu tenho uma amiga muito querida como convidada aqui para falar de um assunto muito importante, que é a maternidade solo e a viuvez. A convidada de hoje é a Marília. Marília, muito obrigada por ter aceitado. Você sabe que você mora no meu coração, é minha amiga, e o convite é para que a gente possa trazer mesmo conhecimento, ciência para as pessoas e um acolhimento também para tantas mulheres que passam pelo que você vem passando. Se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você, dos seus filhos. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com você hoje. É legal porque a gente já tem uma afinidade, uma intimidade, e tudo que eu vou estar falando aqui você atesta, porque você sabe no bastidor. E meu nome é Marília Arruda Marques, eu fui casada com o Ricardo, tivemos um relacionamento muito gostoso, estivemos 25 anos juntos, temos 3 filhos, Rebeca, Lucas e Levi. Rebeca hoje tem 22, Lucas faz 21 agora e o Levi tem 13, inclusive é amigão do seu irmão. Sim, sim. Então, essa é o background aí de familiar que eu me enquadro. E agora, passando por uma nova experiência. Uma nova história, né? Uma nova história sobre uma carreira sola como mãe, como indivíduo, depois de tanto tempo junto com alguém. É isso. É isso aí. Gente, a história da Marília é comovente, como qualquer história, né? De perdas, onde a gente perde alguém que é o nosso parceiro, alguém que a gente ama, pai dos nossos filhos. Então, ela vai contar um pouquinho para vocês, mas a Marília foi casada por 25 anos? Isso. Por 25 anos e na época da pandemia ali, Covid e tudo mais, infelizmente, o Zé não resistiu, né? Pegou o Covid e a gente perdeu um grande amigo, ela perdeu o marido, perdeu o pai dos filhos e hoje está vivendo uma vida com propósito, olhando diferente, que vocês vão saber um pouquinho de como ela encara tudo isso. Mas vamos contar um pouquinho da história, né? Como que foi? O Zé ele ficou doente, pegou o Covid. Fala um pouquinho aí pro pessoal. Então, inclusive é Zé e Ricardo, porque é José Ricardo. Então, alguns chamam de Ricardo, outros de Zé, mas eu vou falar Zé, que é como os amigos chamavam ele, né? Foi o período da pandemia que todo mundo foi afetado por isso, né? De uma maneira tão trágica. Influenciou. Eu jamais pensei, imaginei na vida que o Covid bateria na minha porta, da maneira que bateu, né? Inclusive, a gente tinha a maior preocupação com a minha mãe, né? Uma pessoa de idade, e de repente caiu com a gente. Peguei Covid antes dele. Na verdade, eu achei que era isso, mas no fundo a gente bateu as datas. Ele passou para mim, não eu para ele. Uhum. Mas eu fiquei doente com sintomas antes, né? E depois ele veio logo em seguida. Nós ficamos internados em casa a princípio, né? E depois ele foi hospitalizado e daí para UTI, etc. Então foi um período assim onde nós ficamos aí em torno de 17 dias internados em casa e depois enquanto ele estava no hospital, eu estava terminando o meu tratamento para depois acompanhá-lo na UTI, onde ele foi entubado e etc. A situação ela foi mais conflituosa ainda porque você não estava saudável, né? Então você também estava ruim. Eu lembro que a gente não podia visitar vocês, a gente não podia ter esse contato, a gente muitas vezes não sabia como ajudar, porque a gente precisa manter isolamento quando alguém está... E foi no calor daquela época, né? Onde foi no auge, foi no auge. Inclusive, sobre isso, imagina, a gente praticamente isolou minha mãe no quartinho dela. Sim. Eu estava num quarto, ele estava em outro. Né? E as crianças ficavam soltas na casa. Eu falo crianças, né? Mas eles já eram... né? E eles nos supriam, né? Uhum. Levando comida na porta do quarto, a gente pegando. As pessoas foram muito solícitas. Né? É um agradecimento que eu tenho a cada um de vocês. Não só com palavras, com WhatsApp torando, né, de mensagens, mas levando comida em casa, levando suprimento, né, que a gente não podia sair. Então, eu agradeço a cada um de vocês que tiveram esse ato de mão estendida. Eu senti que vocês todos eram mão estendida de Deus sobre a minha vida e a vida do Ricardo, num momento tão delicado. Como é importante, família, amigos. E nessa hora você vê, surgem pessoas que não tinham contato com você tão íntimo e vêm de uma maneira tão maravilhosa, tão amorosa. Força, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você encara você ter passado por isso, né, ter se curado e Deus ter levado
o Zé. Como que você olha para isso? É uma oportunidade? Você chegou a questionar em algum momento a Deus? Eu acho que propósito. Deus tem um propósito. Quando o choque vem, quando você recebe a notícia, quando a ficha cai, se é que ela cai, porque até hoje, às vezes, eu tenho a impressão que não caiu. Assim, eu sinto que cada um de nós tem plano escrito por Deus e nós temos propósito. Tem pessoas que têm propósito de vida de 10 anos, tem de pessoas de vida com 80, 90 anos. Jesus foi 33 anos que ele teve o propósito e nos 33 anos ele cumpriu tudo aquilo. Então, essa palavra foi de um pastor para mim. Ele falou assim, minha filha, o Zé Ricardo cumpriu o propósito dele. Ele cumpriu tudo aquilo que ele veio para fazer nos 51 anos de vida. E isso me deu, assim, paz. Por mais que eu quisesse a companhia dele, eu falei assim, ele cumpriu o propósito dele. E eu tenho que respeitar isso de Deus. Encarar dessa maneira não te tira a dor, não te faz sofrer menos, mas faz com que você ressignifique aquilo. Porque tudo é sobre ressignificar, Gabi. É uma dor, mas tem paz. É aquela paz que excede todo conhecimento, né? Que a gente fala. E, Marília, muita gente que está assistindo a gente, com certeza, conhece alguém que passou por isso, ou é alguém que está vivendo, né? Que passou por isso e vive ainda dessa forma. E nem sempre todo mundo vai pensar como você. Eu acredito que muitas mulheres, né? Que os maridos foram, os homens, né? Que perderam suas esposas, podem ter outro tipo de análise em relação a isso. Julgamento, culpa, mágoa, né? Aquela introspecção, raiva muitas vezes, questionamento de Deus. O que você tem para falar para essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa, Gabi, é a gente analisar que o luto, ele é individual. Nós não temos um padrão. Isso é certo, isso é errado a ser feito. Cada um tem e sente de uma maneira. Somos seres únicos, individuais. E eu falaria a primeira coisa com alguém que você tem próximo que passa por isso, ou você mesmo passando como indivíduo, não tenha comparações e não julgue quem o sente daquela maneira e por que está sentindo. A minha personalidade, eu sempre fui uma pessoa que teve uma capacidade de análise, eu acho que por influência da minha família, e como característica própria, de não enfiar a cabeça e deixar que o mundo desabe. Eu sempre tive e tentei ter uma postura de levantar de novo, de ir em busca. E quando bate de frente, eu levanto e vou. Uma resiliência. E eu não fiz diferente nesse caso. Então, eu acho assim que as pessoas vão te olhar com olhos julgadores, né? Eu acho que todo mundo espera, né? Já é meio que cultural. Se a gente olhar para épocas das nossas avós, você tinha o costume de usar o preto para mostrar um luto, né? Posturas que você deveria ter. Mas eu acho que conforme as coisas vão mudando e a gente vai aprendendo, eu acho que é muito mais atitude do coração seu. E aquilo que está sobre você. Porque eu, particularmente, no meu caso, eu me vi com 3 filhos. Sim. Com minha mãe, né? Já uma senhora de idade, linda, maravilhosa. E sem a presença do meu esposo, que era meu apoio. Sem a presença que meu pai já faleceu também. Então, eu vivi sem a presença paterna. Masculina. Né? De homem ao seu lado e de apoio. Então, eu falei assim, agora aqui é comigo. O que eu vou fazer diante dessa situação? Eu tive que regaçar as mangas. Eu tinha 2 escolhas. Ou eu continuava na introspecção emocional, física, ou então eu falava assim, não, é isso que nós temos agora, então vamos encarar isso de frente. A minha postura foi encarar de frente. Eu tive uma vez uma palestra que eu estava sobre inteligência emocional, junto com o Ricardo, inclusive, e aquela palavra daquele palestrante me falou, você deve colocar prazo para o seu luto. E eu não entendi, mas aquilo me marcou. E ele explicou o porquê. Eu lembro de uma outra frase que meu pai falava, que você tem a dor, mas a dor não te tem.
Não é porque eu estou passando por uma aflição que eu consigo passá-la de uma forma que aquilo não cause dano em mim. Vai causar. Eu estou sentindo aquilo, mas o quanto que eu sou maior que aquilo. Acho que isso é impossível sem Deus. Sem Deus, eu não conseguiria ter ação absolutamente nenhuma da minha vida. Então, sobre você ter essa postura, sobre ter a dor, eu processei a dor. Mas eu reagi a ela e eu coloquei um prazo. Inclusive, algo íntimo, né? Em 4 dias eu retirei tudo aquilo que estava no meu quarto, que era do Ricardo, porque eu não aguentava emocionalmente levantar de manhã e tropeçar no chinelo dele. Ou abrir uma gaveta e ter uma roupa dele. Eu caía em choro, aquilo me doía como se eu recebesse de novo a mesma notícia. E eu revivia aquilo na minha mente. E a palavra veio. E eu falei assim, eu não posso aqui. Eu preciso me ajudar. Senão eu não saio do quarto. Sim. Então foi um processo onde eu chamei os filhos, a família, o que vocês querem? E ali eu tive o primeiro ato de ação. Eu sei que tem pessoas que demoram tempo para isso. Meses, eu não estou falando meses, às vezes anos. Pessoas não tocam no quarto, fecham aquela porta e aquilo tem que ficar daquele jeito. E eu não estou falando o que é certo e o que é errado. Estou falando como eu agi e por que eu agi. No meu coração eu precisava ressignificar aquilo. Eu precisava fazer do limão uma limonada. Aquele gesto te deu forças. Aquilo me... E principalmente porque o Ricardo deixou algumas coisas escritas. E ele falou que o que ele queria que fosse feito. Ele falou, não tarde para fazer isso. Eu quero que tal coisa vá para tal pessoa, eu quero que a roupa seja feita assim. Eu quero abençoar a vida de outras pessoas. Como foi, né, ler isso? Porque por mais que isso seja um motivador, digamos assim, para que a gente honre a memória, né, para que a gente sobreviva a todo esse caos e toda essa dor, eu imagino que não seja fácil, né? Você tá lendo uma carta de alguém que, quando escreveu, estava vivo, pensando na sua morte e querendo encorajar a família. Você conhece seu amigo, minha querida. Sim. Ele era sarrista, né? E ele escreveu isso depois da morte do meu pai, que ele teve tanta dificuldade para fazer tantas coisas. E ele falou, eu vou escrever. Se eu morrer antes, você pega o e-mail. E ele mandou esse e-mail. Eu achei que era brincadeira, porque ele brincava muito. Eu falei, deixa isso pra lá, não pensa nisso. Enfim, não levei a sério. Mas me veio a memória. Eu falei, será que isso é verdade? A gente foi checar, realmente tinha um e-mail. Eu nunca tinha aberto aquele e-mail. Nunca tinha? Não. Aquele e-mail Só foi eu não mandado sabia. Achei que você já tivesse lido. Pro Renato, não. E eu falei assim, checa o seu e-mail, que tem um e-mail lá. Ele, que e-mail? Eu falei, pode buscar. E daí, quando a gente abriu, eu li aquilo lá, né? E ele já começou brincando. Se você tá lendo isso aqui, é porque eu morri. É bem a cara dele, né? É a cara dele. Então, mas ali tinham coisas que estavam no coração dele. E eu segui aquilo. E uma palavra que ficou, que me foi dita e estava escrita, é que ele falou uma expressão. The best is yet to come. O melhor está por vir. Eu não sei de onde que ele tirou aquilo, ou eu sei. E como que o melhor que está por vir é sem a presença dele. Então, é uma contradição. Isso que você está dizendo é muito importante a gente olhar para essa situação, né? Onde a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Olhar para a situação com um propósito, né, Marília? Então, quando a gente trazer um pouquinho de conhecimento sobre a nossa psique, né, e dentro dessa história toda, muitas pessoas ficam procurando culpados para os seus problemas. Então, eu preciso culpar a Deus porque ele levou meu pai, preciso culpar a Deus porque ele levou meu marido, porque ele levou alguém que eu amo, eu preciso culpar o governo, o Covid, em qualquer situação, né? Eu preciso culpar alguém por algo que eu esteja sofrendo. E o quanto a gente culpar alguém por aquilo que a gente está vivendo dentro do nosso sofrimento só faz a gente sofrer ainda mais. Porque a gente fica esperando que o outro pague, né? Que o outro sofra, porque parece que se ele sofrer, o meu sofrimento vai diminuir. Quando, na verdade, a gente está dando um tiro no próprio pé. Quanto mais a gente desejar a dor do outro, o sofrimento do outro, pior que ele a gente se torna, né? Ainda mais cruel, ainda mais frio, ainda mais amargurado a gente se torna. E eu vi muito isso em você. Né, essa diferença no olhar, né? Ao invés de procurar um culpado, ao invés de culpar a Deus, ao invés de culpar a doença, ao invés de culpar o mundo, as pessoas até à sua volta, que muitas vezes, a gente vai falar um pouquinho aqui, você foi julgada pela forma como você reagiu, você sempre tinha um olhar positivo para tudo isso.
né? Tentava, em meio à dor, olhar positivamente para isso, sair daquele abismo, encontrar um propósito nisso, né? E isso daí eu vejo, Gabi, que eu sempre tive essa postura, não foi uma coisa que ocorreu depois de uma batida de frente com uma carreta. Eu agi e ajo assim na minha vida, tentando. Eu acho que isso é fruto de personalidade minha própria, do autoconhecimento que a gente tanto busca, os cursos que a gente faz, aprender a ressignificar coisas, né? A dor tem, mas eu não tenho a dor me, né? Eu posso. Não me tem, gostei dessa frase. Entendeu? É igual a fome. Eu tenho fome, mas a fome não me tem. Eu tenho a dor, mas a dor não me tem, né? E esse posicionamento é gostoso ser vítima. Porque a vítima, ela nos dá um alívio. Ela é prazerosa. Mas quando você percebe que se você continuar no papel de vítima, ela não vai te levar a nenhum lugar, senão para trás. Você começa a regredir. Porque as pessoas ao teu redor precisam de você. A vida não vai parar. Então, acho que é um equilíbrio entre você organizar você como pessoa, processar isso, não tampar também, senão lá na frente você vai ter problemas também. É um equilíbrio entre você se reerguer, é um equilíbrio onde você não se deixar ser consumida por essa dor e essa posição que você está, né? Eu acho que é tão importante o olhar que você tem sobre você mesma, né? O amor próprio, você saber o respeito para com você e você se permitir. A coisa que eu tenho muito clara para mim é que o Ricardo queria que eu estivesse bem. Ele não queria que eu estivesse mal. Isso, eu vou só fazer um adendo, tá? Isso que a Marília tá falando, gente, é sobre a vitimização. Então, o que a gente precisa entender? Seja qualquer cenário seu, talvez seja um cenário de viuvez, um cenário de divórcio, um cenário de mãe solo mesmo, mãe solteira. E mulheres que passam por divórcio, muitas acabam nessa vitimização, né? Mais a mulher do que o homem, porque a gente se vê mais vulnerável nisso. O que ela está querendo dizer? A vitimização, ela traz um certo ganho, né? Não é bem um ganho, mas a gente olha para isso como um ganho. As pessoas olham para mim, eu recebo atenção, eu recebo ajuda muitas vezes, e o ganho maior não é nem a atenção das pessoas. O ganho maior é a percepção que você tem de não precisar agir. Então, eu não tenho que me levantar disso, eu não tenho que superar isso, porque a culpa é de alguém. Então, eu não posso fazer isso porque eu tenho dificuldade nessa área, eu não tenho ajuda de ninguém. Para mim é mais difícil a situação. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso que a gente está trazendo aqui. Que às vezes a sua história ela é verdadeira. Às vezes é difícil mesmo para você, às vezes você não tem inteligência emocional, como a Marília está dizendo, porque eu acredito que toda essa superação vem da infância, né? Então ela falou muitas vezes, eu tive um lar ali acolhedor, um pai, uma mãe, onde me ensinou a ser resiliente. Então talvez você realmente não tenha tido isso, isso não faz parte da sua personalidade. Talvez você não tenha ainda um encontro com Deus e uma espiritualidade tão forte assim que te faça levantar. Talvez os seus amigos não te ajudem nisso. Então, talvez o seu cenário seja um cenário muito pior do que a Marília tinha. Mas, ainda assim, você precisa olhar para a sua vida e assumir as rédeas dela. Porque se você continuar culpando a família, a infância, as pessoas, a situação, a falta de dinheiro, isso não vai te tirar dali. E a gente sempre tem uma solução, não tem, Marília? Sempre. Por mais difícil que seja, a gente sempre tem como buscar algo. Ainda que seja desafiador, a gente não carrega um fardo maior do que a gente suporta. É isso que eu sempre falo, né? Pode estar muito difícil, mas se Deus permitiu que você passe por isso e continue passando por isso, Ele sabe que você dá conta. Talvez você ainda não enxergou o tamanho da sua potência, o tamanho da sua capacidade e não está vivendo um propósito, como a Marília trouxe aqui pra gente. Eu acho que o que me ajudou muito, é lógico que tem a parte espiritual, mas dentro disso tudo, que eu sinto é que houve um preparo pela graça e pela misericórdia de Deus no meu coração e dos meus 3 filhos. Eu me lembro muito bem quando, talvez uns 10 dias, uns 17 dias antes dele falecer, e Deus me levou a entrar no quarto e ter um momento de oração com ele. Ali eu fiz toda a exposição do meu coração para ele, coloquei tudo que estava. E foi um momento muito intenso,
Só eu e Deus. Onde eu questionei, eu argumentei, eu briguei, eu liberei, eu entreguei. Né? Primeiro veio, o que está acontecendo? Eu quero isso, eu quero aquilo. Depois teve a entrega e a cura. E eu levantei outra pessoa ali. Naquele ato, muita coisa ocorreu. E o que foi muito interessante, que Deus me deu uma visão. Deu uma visão do Ricardo vestido com roupa de príncipe. Ele tinha postura de príncipe, ele tinha fala de príncipe, ele tinha cara de príncipe, a vestimenta dele. E eu olhei e falei assim, ele está curado. Amém. E ele virou e ele começou a andar. E eu olhei e falei assim, ele está curado onde? E eu me fiz a pergunta e voltei para Deus. Ele está curado, mas ele está curado onde? Eu sabia a resposta, que ele estava curado no céu, na presença dele. E eu falei assim, isso é que é coisa da minha cabeça? Não é coisa da minha cabeça. E logo depois, eu olhando no celular dele algumas fotos, e eu tinha me esquecido que ele tinha saído fazer umas fotos com um dos nossos filhos. E ele tirou a foto e eu tinha visto aquela foto na visão. Então, no meu coração, eu sabia que o Ricardo iria com o pai, iria voltar para casa. Mas naquela hora eu tive paz. E essa paz não dá para compreender como que você tem uma paz nisso. E eu só voltava para Deus com tudo aquilo e falei assim, seja feita a tua vontade. Faz o melhor para ele. Faça o melhor para ele. Eu me coloquei a minha vontade pessoal atrás daquilo. É muito difícil fazer isso. E, gente, vocês estão ouvindo ela falar, acho que vocês já entenderam, né? A força toda que ela teve e ainda tem, não é de outro lugar que vem, né? A não ser dos céus. Então, a gente precisa buscar mesmo, né? Esse relacionamento com Deus, esse conhecimento profundo na palavra, né? Porque só assim a gente vai entender de onde vem essa paz e esse discernimento para lidar com as coisas, com a sabedoria que você tem lidado, né, Marília? Faz 2 anos, né? Vai ao Hoje faz 2 anos. Vai ao ar agora o podcast bem na data. A gente não sabia, não foi programado isso. E a gente não sabia, gente. Eu não acredito em coincidência, né? Minha mãe brinca, é Jesuscidência, né? E não é à toa, eu acho que tudo isso vai tocar muitas pessoas que estejam passando por isso. Talvez não seja um luto, mas talvez seja um divórcio, né? E muitas mulheres não conseguem sair disso, né? Não conseguem olhar para frente, encarar a vida, assumir as rédeas, né? Arregaçar as mangas, como você mesmo disse. Olhar para isso como uma chance de viver uma vida e não sofrer pelaquilo que você não tem mais. E aí, passando dessa parte, a gente vem olhar para a sua vida hoje, né? Essa parte da história da perda, do luto. Não que você não esteja mais vivendo esse luto, acho que ele sempre vai existir, mas não mais daquela forma, né? Hoje com um olhar diferente, um propósito. E ainda você tem 2 filhos adolescentes, jovens, um menino entrando ali na adolescência, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa maternidade solo. Como foi para você antes, né, ter o suporte, ter a ajuda do pai, e hoje se vê sozinha, ainda mais com 2 meninos, uma menina, né, no direcionamento ali para os meninos. Como você se vê hoje? Como é para você essa maternidade? Um desafio. Eu jamais imaginei que eu ia passar por uma coisa dessa. Nunca passou no meu coração, né? E de repente, eu me sinto jogo imobiliário. Sabe o banco imobiliário que você tá lá? Tira aquela cartinha. Sorte ou revés? Revés, volte para o início. Pumba, põe. Eu voltei. Mas eu já estava com a Copacabana comprada, eu já tinha os hotéis, estava tudo certo. De repente, volte para o início. Esse é um novo início. É desconhecido para mim. Eu nunca fui mãe solteira, mãe sola, e de repente eu me vejo, ele está com febre, o que eu faço? Vai você ou vou eu na farmácia? Não tem vai você, é só você. Então você tem que tomar decisões que são só suas. E você fala, e o que eu faço agora? Eu permito ou não permito? Eu falo sim ou falo não? Eu compro ou eu vendo? Até na hora de dar limite é difícil? Tudo, absolutamente tudo, porque é você. Você não tem com quem compartilhar, Você né? não tem. E você busca essa referência. Então, você faz... Algumas coisas você faz por erro e acerto. Fala, ali acho que errei, vou corrigir isso. Outras coisas vêm no teu instinto.
Mas e vem um temor sobre o teu coração, fala assim, será que eu vou dar conta? Né? Eu acho que por eles já estarem em algumas situações já crescidos, os dois mais velhos, já tem um terreno plantado aqui, né? Com o Levi é um pouco diferente. Mas o que você faz aqui? Quais são as suas permissões? Né? E o que você fez? Por exemplo, a hora que você se viu ali, né, no banco imobiliário, volto para o início, vou para frente. O que te movia a continuar para frente? Porque eu conheço a sua história, eu sei que por mais que você tenha falhado e fale, nós também falhamos, casadas ou não casadas, viúvas ou não viúvas, você sempre decide ir para frente. Eu quero que você traga um pouquinho de consciência para essas mulheres, Marília. O que acontece dentro da sua cabeça que mesmo não sabendo, vai você, eu faço agora, não faço, eu limito ou não limito, o que te coloca em ação e não te faz procrastinar, desistir, abandonar ou se vitimizar? Eu acho que é o ressignificar, constante, diário, né? E olhar para aquelas 3 vidas e falar, sou eu ou sou eu? O que eu faço aqui? Eu corro? Né? Eu me afundo? Eu acho que é um posicionamento mental que eu faço diariamente. Eu falo, não, eu preciso. Porque tem hora que eu não quero sair da cama. Eu quero ficar lá. Eu falo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a parte financeira, eu tenho que dar o emocional aqui, eu tenho que passar os princípios da espiritualidade aqui. Tudo, né? É tudo aqui. O carro quebra, sou eu que tenho que inventar onde que eu vou achar o tal do mecânico. Entendeu? E assuntos diversos que surgem no meio disso tudo, e eu falo assim, o que mais que eu tenho que fazer aqui? E eu falei, será que eu dou conta? Né? E eu acho que eu volto para Deus. Não tem como eu não falar da minha espiritualidade, porque o amor de Deus lança fora todo medo. E a gente tem medo de enfrentar. Então eu acho que a primeira coisa é eu mentalizar que é sobre hoje. Viva o dia de hoje. Cumpre, faz tudo que você pode fazer no hoje. Né? O passado aconteceu, eu não consigo mudar nada. E se eu começo a projetar muitas coisas para o futuro, e daí, será que o que vai ser o mês que vem? E aquilo não vai acontecer? Ou então eu começo a traz uma ansiedade para mim. Então, acho que a primeira coisa é cumprir as minhas obrigações e aquilo que está sobre o meu alcance. É parar para separar os problemas. Eu coloquei em categorias. Tem coisas que eu não tenho domínio. Se eu não tenho domínio, se eu não tenho como resolver, eu não posso me preocupar com aquilo agora. Você está vivendo o agora, então. É o agora. E deixa eu te fazer uma pergunta. É inevitável que você se sobrecarregue, né? Se sinta sozinha muitas vezes, como você mesmo disse, não tenho vontade de levantar da cama, mas eu preciso, né? Afinal, tem 3 ali jovens, e por mais que sejam jovens, eles precisam da gente, né? Diferente da nossa geração, dos nossos pais, que casavam cedo, trabalhavam cedo demais. A gente vive uma geração diferente, né? Sim. Onde os adolescentes estão amadurecendo, a responsabilidade está vindo mais tarde. Então, é inevitável que você precise estar mesmo presente. E você perca, né, essa sua energia. Como você se abastece? Porque o que eu falo isso para você, Marília? Eu atendo algumas mães solos, né? De divórcio ou até de maternidade mesmo ali, solteira. E eu vejo que elas se sentem sempre assim, sabe? Pressionadas, super cobradas, carregadas. E eu sempre trabalho com elas essa válvula de escape, né? A gente tem que dar conta? A gente tem que dar conta. A gente tem uma responsabilidade. A gente não tem tempo para vitimização, nem tempo para murmuração. Só que nós não somos a Mulher Maravilha. E até a Mulher Maravilha, se você for assistir o filme dela, ela também cansa, né? Ela também chora. Como você se abastece? É em Deus, é na sua fé, você tem amigos, você trabalha o autocuidado. A gente vai entrar um pouquinho nessa área também do amor próprio, né? Como você olha para você, para que você consiga recarregar as suas baterias e enfrentar o próximo dia. Eu acho que é um aprendizado diário. Se a gente dividir que a gente é corpo, alma e espírito, então o corpo, se olhe para o corpo, cuida de você, da sua saúde. Né? Toma um tempo, faça um esporte. Tenho ido na academia todos os dias, quase. Né? Pelo menos 4 vezes na semana. Eu não gosto daquilo. Não é uma coisa que motiva. Eu gosto de outro esporte. Mas eu sei o bem que ele me causa e a diferença que eu tenho física quando eu assim o faço. Então eu faço por cuidar de mim. Eu faço às vezes sem gostar. Eu vou achando ruim, na força do ódio e saio obrigada. Porque eu cumpri isso. Ir ao médico e ver como estão os seus níveis
Como que está a sua saúde? Tome as vitaminas. Parece uma coisa tão boba, tão balela. Mas é importante. Mas é muito importante. É o que te mantém em estrutura, que você sai do A, vai para o B. Então, muitas vezes a gente esquece de olhar nesse sentido de cuidado do corpo. Então, eu acho que a gente precisa. E você sempre foi assim? Sempre cuidou de você? Ou depois do que aconteceu com você, você tomou essa consciência? Eu acho que a Marília tem uma personalidade de fazer muito ao outro. E por motivos diversos dos últimos anos, eu me senti abandonando essa pessoa, o indivíduo. Fazendo porque alguma coisa a gente deixa de lado. E eu, por muito tempo, deixei de lado de me cuidar, de me enxergar como indivíduo. E eu acho que até as pessoas falam assim, nossa, Marília, você está tão bem. Eu falo assim, essa sempre fui eu. Eu me vejo agora como eu sempre me vi. Ué, mas você não estava assim. É porque eu estava fazendo tanto ao meu redor e suprindo tantas coisas que eu falhei comigo. E até tem uma culpa que a gente sente, porque a gente fala assim, nossa, eu posso me olhar agora? Né? Eu posso cuidar de mim? Né? Eu devo? Né? Você se sente culpada por isso. Às vezes a gente acha que porque a gente passou por uma situação dessas de perda, a gente precisa ficar sofrendo por isso. E ficar acabada. Eu preciso eu não mereço. Eu preciso estar feia. Eu não posso me vestir bem. Eu não tenho direito de fazer um esporte. Oi? Não é sobre isso. Pelo contrário, você tem que voltar. Isso independente se você está passando num processo de luto, de viuvez, ou se você terminou um relacionamento, um casamento. Não espere as coisas chegarem a uma extremidade onde você se enxerga e fala assim, puxa, essa não sou eu, essa sou eu. Né? Volta isso, não se enxergue antes disso. Muito fácil a ilustração quando máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Ponha primeiro sobre a sua e depois ajude a pessoa. A Marília sempre caiu a máscara, ela fazia assim. E eu sempre falo assim, não, primeiro todo mundo, eu preciso cuidar disso aqui. Sabe a mamãe galinha que cuida de tudo e resolve o problema de todo mundo e peita todo mundo? E ele fala assim, pera um pouco. Mas daí eu vi o que eu estava sendo prejudicada. Então, é sobre equilíbrio. Então, primeiro, corpo. Segundo, alma. O que é a alma? Que é os nossos desejos, as nossas vontades. As pessoas que estão à sua volta. Eu sou influente. Como é que é? Influente. Eu preciso de pessoas, entendeu? Então, você quer me destruir, eu passando por uma dificuldade, uma coisa, e eu não ter pessoas do meu lado. Eu sou reabastecida. Diferente de você, já que você precisa introspecção, momento de solitude, de encontro. Eu não, até todo mundo me abandonou agora aqui. Gente do céu. Então, foi um período onde eu fiz, inclusive amizades trocam. Novas, né? Amizades trocam, porque pessoas, os grupos, eles trocam. Né? Primeiro você não vai num lugar onde o casado está indo, daí você vai estar indo, mas você está sem o teu parceiro, e daí como é que você faz? Você não tudo se sente. Muda. Tudo muda. Vira uma bagunça, de perna pro ar, você tem que se achar. Né? E você fala assim, não, aqui não me pertence esse grupo, agora eu vou para esse, não, esse aqui também tá ruim. Aqui eu gostei. Entendeu? E você vai fazendo acertos e você tem que se permitir. E uma coisa mais... Para mim, eu falei assim, um dia eu estava lá, eu estava voltando para casa, era 1h pouco da manhã, eu falei assim, e agora? Eu estou voltando para casa por quê? O que eu estou indo fazer lá? Tudo muito bem. Eu estou indo aonde? Fazer o quê? Eu posso agora ir para outro lugar se eu quiser. Mas, então você fala assim, nossa, eu mando em mim, eu não sabia nem o que era mandar em mim. Tipo assim, porque sempre você que está com um relacionamento com uma pessoa, você se submete, você está junto e tal. E de repente fala assim, eu não tenho para quem voltar. E você se viu nessa fase perdida? O que eu gosto, quem eu sou, para onde... Menina do céu, uma confusão. Você não sabe você como indivíduo. É como se eu viesse para você agora, Rafa não está aqui, quem é você? Você fala, oi, pera um pouquinho, porque eu tô comendo isso, porque o Rafa gosta disso, então eu aprendi a gostar disso com ele. Nós estamos naquele lugar porque o Rafa também gosta disso aqui. Nós estamos usando esse carro porque ele gosta também, e você faz uma adaptação. De repente fala assim, não, agora é você que tem que ser. Então eu me vi, falei assim, eu tô usando essa blusa porque eu gosto da blusa, porque meu pai e minha mãe me ensinaram a gostar da blusa, porque o Ricardo gostava da blusa, porque minhas amigas gostaram de usar da blusa, ou porque eu gosto da blusa. Eu tive que entender. Inclusive, isso é um processo que ainda estou passando. Você se vê como indivíduo. Isso é louco, entendeu? Você cai, você fica pelada na avenida. Você não sabe o que fazer. Porque você tem que se encontrar como indivíduo de novo. Mas isso que você está falando é tão importante, Marília, porque a gente vive muito isso no meu casamento, né? E o Rafa.
Dessa questão de a gente se conhecer, a gente se entender e a gente somar as forças. É o que eu gosto muito de falar para as pessoas, né, que me procuram, principalmente quando é atendimento para casamento. A nossa maior falha é quando a gente se casa e a gente se anula em relação ao outro. E a gente pode dizer que às vezes a igreja ensina isso, a nossa infância ensina isso, as percepções das pessoas que a gente conhece, que são cristãs, muitas vezes ensinam isso, principalmente para a mulher, né? Se anular em relação ao homem, viver a submissão em relação ao homem. E eu enxergo, e eu sei que você também pensa diferente, porque a gente se conhece, essa submissão ela não pode anular a mulher, né? Se a gente for ver Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31 é maravilhosa, né? Eu não chego nem aos pés dela, né? E a gente não vê uma submissão ali a ponto daquela mulher de Provérbios 31 não se conhecer, não saber quem ela é, do que ela gosta, do que ela é capaz. Então, a gente precisa construir essa identidade. Então, eu imagino que você esteja passando por isso porque você não vivenciou isso enquanto estava num relacionamento, né? Então, muitas vezes você viveu o que a maioria dos relacionamentos vive, a maioria das mulheres vivem, que é se submeter ao homem e anular a si mesma, suas vontades, seus desejos, sua percepção de vida, seus sonhos, seus objetivos, porque a gente vem de uma cultura onde ensina isso pra gente. Né? Eu preciso estar ali debaixo da autoridade do meu marido, mas muitas vezes essa autoridade ela não me coloca para cima, né? Ela me coloca para baixo por falta de autoconhecimento, não só da mulher, mas também do homem. Seres indivíduos. Quando a gente olha lá a laranja, a metade da minha laranja, por muito tempo eu pensei assim. Alguns anos atrás eu fui mudando e eu só entendi isso depois. Não é metade da laranja, você é uma laranja inteira. Uhum. Deus não te fez metade de nada. É um indivíduo inteiro que se une a outro indivíduo inteiro e fazem uma identidade familiar juntas. Mas quando a minha singularidade for anulada por causa de uma pluralidade, tá tudo errado, porque eu me perco quem eu sou. Então, esse é o grande debate. Se você se respeitar como indivíduo e o seu companheiro te respeita como indivíduo, são dois seres inteiros. Quanto melhor você está com você mesma, melhor o outro vai usufruir disso. Porque eu não dispenso sobre o outro a minha necessidade e a minha falha. Independente de quem seja, a minha suficiência tem que estar somente naquele que pode me preencher, que é Deus, não tem. Eu não posso jogar uma carga numa pessoa, porque não é justo com ela, porque ela é tão imperfeita quanto eu. Mas aí isso que você está falando tem total relação com vários relacionamentos. Eu lembro no começo do meu casamento, eu não me via como um ser singular, como você está dizendo, né? Eu não me via cheia de capacidade, eu não sabia meu valor, eu não sabia meu propósito. Eu achava que eu fiz faculdade de Direito, eu era advogada, eu achava que eu tinha que trabalhar ali, mas muitas vezes eu não via propósito naquilo. E eu culpava muitas vezes o Rafa pela minha desmotivação. Sim. Então eu dizia assim, eu tenho que ficar em casa cuidando do meu filho, que é bebê, eu não posso sair, eu não posso fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, eu não posso viajar o mundo a trabalho, né, para buscar meu conhecimento profissional. E o Rafael viajava, e o Rafael estava conquistando o mundo dele, e eu olhava para aquilo e eu falava, não é justo comigo. E eu culpava ele. Então, quando ele voltava para casa, ele encontrava uma esposa ranzinza, reclamona, chata, vítima, mas não aquela vítima sofredora. Era uma vítima arrogante, né, onde muitas vezes nem eu sabia que eu estava sendo vítima naquele momento. Então, foi um processo muito grande para mim de me conhecer. Saber que, na verdade, eu não estava indo atrás da minha carreira profissional porque eu não queria. Porque a minha dor ali do meu filho, de deixar o meu filho, me barrava para isso. Não era a capacidade do meu marido, porque ele me apoiava. Ele estaria ao meu lado se eu quisesse, mas a minha culpa não deixava eu fazer isso, né? Como é que eu vou trabalhar e deixar meu filho na escola? Como é que eu vou trabalhar, viajar e deixar meu filho com a avó? Eu não posso fazer isso, eu não estaria sendo uma boa mãe para ele. Só que entende que daí, ao invés da gente se entender as nossas dores, entender quem a gente culpa o outro. Então, marido, fica em casa, cuida do filho para eu crescer profissionalmente. Não existe isso, né? Então, quando eu comecei a trabalhar essa infância em mim, a minha criança interior, como eu gosto de dizer, entender, me tornar alguém que eu percebesse isso, né? Quem eu sou, o que eu gosto, o que vale pra mim, quais são as minhas dores, o que eu tô disposta a enfrentar, o que eu não tô disposta a enfrentar, o que ainda é difícil pra mim e um dia eu vou superar ou não tô a fim de superar, eu me tornei alguém.
esse alguém individual que somava a alguém individual do Rafael. E isso fortalece o casamento. A gente se torna um só, né? E um só com identidade. E é 1 vezes 1 que é igual a 1. Ah, igual a 1. Não é 1 mais 1. É vezes, é multiplicação. Porque nós multiplicamos, né? Vem os filhos e a gente se multiplica. E assim vai, cria uma identidade. Então, isso que você está falando é muito importante a gente trazer, porque assim, você está percebendo esse olhar hoje para você, claro que foi através de uma dor, né? Você precisou perder seu marido para que Deus te mostrasse um caminho de olhar para sua identidade. Mas quantas mulheres estão assistindo a gente aqui e tem ali alguém ainda, né? Tem um parceiro do lado e está se anulando. E eu não estou falando de feminismo, não. Né? Não estou falando desse empoderamento feminino que anula o homem. Não, estou falando de uma soma, né? Onde a gente se torna mais forte com aquele que a gente ama. E essa sua história pode ensinar muitas pessoas através daquilo que você viveu e tem vivido, né? É um aprendizado, não tem como não ser. É diário, a gente não tem todas as respostas. É sobre erros e acertos. Também. É sobre evolução, não sobre perfeição. Exatamente. Mas eu amo essa frase dela. Mas é sobre isso. É você conhecer um pouquinho, melhorar um pouquinho todos os dias. Então, dentro do corpo, da alma que eu coloquei isso, e complemento com o espírito. Porque a parte espiritual, ela é importante. Você tem que buscar na fonte inesgotável. Eu acho que ela é a mais importante, né? Sem ela, eu não sei falar como seria. Porque daí não veio, porque a força vem dele. É sobrenatural, não é natural. Mas como é importante esses olhares, né? E eu acho que você tem consciência daquilo que você vai fazer, vai passar. A verdade é que as pessoas vão te julgar. Ponto. Vão julgar. Se você tiver uma ação A ou ação B, se você ficar dentro do quarto, se afundar a ponto de entupir-se de remédios, né? Inclusive remédio é uma coisa maravilhosa. Procure seu médico, veja aquilo que você precisa. É a mesma coisa de tomar um antidepressivo. Enfim, isso é importante. É a mesma coisa. Eu não tomo isso, eu não quero, porque eu me sinto falha. Ou então isso vai me causar um vício, alguma coisa. É a mesma coisa você ter um problema com miopia e não querer usar óculos, tá? Então para com isso, procura. Eu tive ajuda, eu tomei e tudo bem. Faz parte. Eu acho que não é ser dependente disso, mas é se responsabilizar caso o seu corpo precise disso. Gente do céu, hoje a gente passa por uma pressão de tantas coisas. Então, se você tem uma indicação, procure um médico e veja, olha, você precisa de uma ajuda aqui. Ok, tudo bem. Que maravilhoso a gente poder contar com isso. Então, ter esse olhar para você, né? E saber que as pessoas vão te julgar, vão. Mas independente do que é a opinião delas, permita-se sorrir, permita-se viver o dia, né? Não, porque, primeira coisa, a pessoa gostaria que você estivesse bem. As pessoas que te amam de verdade querem te ver bem, não querem te ver mal. Então, por que você recebe e aceita esse julgamento sobre você? Poxa, o que eu mais quero com a Gabi é que você fique bem. Então, se as pessoas estão me vendo bem, nossa, que esquisito, ela está bem? Nossa, ela sorriu? Ela foi em tal lugar? Nossa, ela tá na academia. Ela tá na academia, nossa, ela tá bonita. malhando. Então, isso machuca. Imagino. Você já está passando por um momento de tanta dor, né? Teve até pessoas que se colocaram no meu lugar como viúva. Eu falei assim, oi, a viúva sou eu. Será que eu posso ter o lugar da dor aqui? Né? Quase que eu tive que fazer isso. Eu falei assim, gente, é quase que desumano. Ações e julgamentos, falam assim, tal coisa aconteceu, as pessoas não sabem da realidade. Se as pessoas quiserem saber, elas viriam para mim e falar, o que é que está acontecendo? Eu quero te ajudar, mas eu quero ser ter apoio. Esse discernimento, Marília... Então fala muito mais sobre a pessoa do que sobre mim. Sim, mas esse seu discernimento de entender isso, que fala muito mais da pessoa do que sobre você, faz parte da busca pelo seu autoconhecimento, né? Sim. De entender que aquela pessoa, ela tá julgando você pela ótica que faz sentido para ela. E muitas vezes essa ótica nem é dela, sabia? Às vezes essa ótica foi plantada nela lá na infância dela, pelos pais, pelos avós, e aí a geração em geração vai transferindo aquilo. Em qualquer cenário, né? Tem muita gente que fala assim, não, teu filho é pequeno, volta a trabalhar. Ai, seu filho é pequeno, volta a trabalhar. Nossa, você vai deixar o seu filho pequeno e voltar a trabalhar. Então, o que faz a gente prestar atenção no julgamento do outro e se desvalidar, né? Se voltar para o casulo, digamos assim, e não querer
fazer aquilo que a gente tem vontade, a nossa necessidade pelo reconhecimento, pela aprovação das outras pessoas. E aí a gente volta para aquele assunto que é o amor próprio. O quanto você se reconhece, o quanto você se ama, o quanto você sabe que você é falha, mas isso não desvalida todas as suas qualidades. Me veio agora a cabeça, né? Eu estava assistindo uma pregação do David Leonardo essa semana e ele falou uma coisa que mexeu tanto comigo, a história de Judas. Que a gente tem raiva de Judas, né? Judas traiu Jesus. E aí a gente olha, a Bíblia não conta muito da história de Judas, mas ele falou uma coisa que mexeu muito comigo, no sentido de Judas andou quantos anos com Jesus? Então, ele não tem só uma história ruim, entende? Ele não tem só um ato de traição, ele deve ter tido muitos atos bons. E o quanto um ato errado que a gente tem anula toda a nossa história. E a gente perde a compaixão e a gente valida só essa parte negativa, né? Só a parte que deu errado, só a parte que não atingiu as expectativas. E todo o resto. As pessoas não têm só um lado ruim, né? As pessoas não são ruins o tempo todo. Então, às vezes, uma atitude falha sua, uma atitude errada aqui, você com você mesmo não pode anular toda a sua história. Tudo de bom que você fez, tudo de bom que você já colheu, né? E se a gente olhar para dentro da gente, às vezes eu me sinto assim, eu vejo pessoas que falam, ai, Gabi, eu me sinto incapaz, eu não sou boa o suficiente, eu não sou resiliente o suficiente. E aí quando você olha para trás e traz a memória, você vai achar alguma situação em que você foi resiliente, alguma situação em que você teve atitudes, foi ousada, foi corajosa, enfim. E aí quando você olha e fala, se eu fui assim naquela situação, essa habilidade, esse recurso interno, ele exige dentro de mim. Alguma coisa está anulando isso. Uma falha, uma expectativa do outro, né, que não foi atendida, e aí eu me sinto incapaz, eu me sinto totalmente prejudicada, inútil, muitas vezes, sem valor. Eu acho que isso está tão ligado com a nossa identidade. É um papo para a gente ter aqui. Outro podcast. Mas é identidade, nós sabemos quem nós somos. Quem realmente nós somos. O que é a nossa base como indivíduo. Entender as nossas crenças, da onde elas vêm, né? E quando você tem muito certo quem você é como indivíduo, a sua identidade, todos os atos externos, eles vão ser só externos, porque você sabe quem você é. Exatamente. Então, quando você é julgada, ou quando você é questionada, ou quando até você é aplaudida, aquilo não faz diferença para você, porque você sabe o quão falho você é. Porque o elogio também é uma coisa que é como um anzol. Sim. Né? Você pode começar a se achar. Daí vai vir orgulho, soberba. Daí você fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito emana do alto, do Pai das luzes, na nossa sombra de variação. Ai, é sobre Ele. Então, se eu faço... Eu até tenho uma frase... E, Gabi, se alguma coisa a Marília faz de certo, isso é Deus. Quer saber quem a Marília é? É as besteiras que ela faz. Então, quanto mais eu me aproximo da minha identidade em Deus, mais eu tenho força para executar aquilo que eu preciso, aquilo que eu nasci para fazer, para impactar, para ser bênção no outro, para ser braço estendido do Senhor sobre a vida do próximo. Quantas vezes eu recebi, e uma coisa assim que é maluco, quando eu me olho, órfã de pai, viúva, primeiro que viúva é uma palavra horrível, né? Você imagina uma pessoa viúva no fim da vida, mas assumir isso pesa, mas quando você se vê passando por essa dificuldade, passando por esse período assim, e você consegue, de alguma maneira, trazer e equilibrar isso em você, você vence os obstáculos. Você consegue ter aquilo que a gente começou e a gente falou no começo, um dia após o outro. Um dia após o outro. E como é importante o apoio das pessoas, esse braço estendido do Senhor, seja de uma palavra, seja de um apoio financeiro. E quando eu me vi órfão, viúva, eu falei assim, será que eu vou dar conta? Será que eu dou conta da carga emocional? Será que eu dou conta da parte
financeira. Daí, a hora que eu vejo que aquele problema está tão gigante no meu coração, eu falo, Deus, você que me colocou aqui. Sim. Que não foi a escolha minha. Tem coisas que são escolhas minhas e eu tenho que arcar com elas. E tem coisas que não são escolhas minhas. Então, eu falei, Deus, me ajuda a passar por isso. Me dá sabedoria o suficiente. Não me abandona aqui, né? Então, é Ele que supre. Ele falou que nada faltaria. E quantas vezes já recebi inúmeras bênçãos de pessoas que tiveram, Marília, isso aqui é para você. Marília, vamos em tal lugar. Vou te abençoar com isso. Marília, as pessoas nem sabem de onde que vem. Então, resumindo, na vida tereis aflições? Tem de bom ânimo. É isso aí. Gente, daria pra gente continuar aqui por muito tempo, né? Tem muito mais assunto para falar. Mas a gente precisa chegar ao fim. Quero te agradecer pela tua disponibilidade, pelo Obrigada, teu coração, amiga. compartilhar Obrigada. sua história aqui. Esse desejo do fundo do meu coração que ela toque aquele que precisa, né? Isso. Ouvir aquele que esteja passando por algo parecido ou algo bem mesmo, né? Que se veja na sua história e que aqueça o coração, que traga uma motivação, que traga uma luz no fim do túnel. Esse era o objetivo do podcast de hoje. Acho que de tudo, se podia ficar uma palavra, um dia após o outro. É sobre isso. Não trazer o de amanhã, não ficar presa lá, mas um dia após o outro. A gente vai vencendo, a gente vai aprendendo. É sobre aprendizado diário, sobre se amar, se reconhecer, né? Se permitir falhar. Se permitir falhar e ter uma abertura com os teus próximos. Abre o teu coração para os teus filhos, conversa com eles, escute. Veja o que tem a dor neles, qual é a dor deles. Mostre a tua vulnerabilidade, das tuas falhas também, porque a gente vai falhar. E quanto mais eles tiverem consciência do teu limite, mais compreensão, né? Eu acho que isso tem uma coisa que a gente não falou muito, mas desse olhar atento e abrir para eles. Ser mãe solteira, tudo, exponha, fala assim, eu estou com dificuldade nisso. Né? Exatamente. Eles têm que ter consciência, porque o filho não tem consciência Não. do que passa no coração de uma mãe. É isso E aí. às vezes a mãe também não tem o que está passando no coraçãozinho dele. É ter esse olhar para com as pessoas que são mais importantes. Ser verdadeira, né? Com a gente mesmo e com os nossos. Isso aí, querida. Obrigada. Então, gente, agradeço. Chegamos ao fim de mais um podcast. E se eu posso deixar uma mensagem para você, não tente ser perfeita. Só busque evoluir. Um beijo e até o próximo.